E aí otakus do meu Brasil. Primeiramente gostaria de avisar que é nesse vídeo que vai aparecer o tal Rei Elfo que eu havia mencionado anteriormente. Mas então, eu também quero avisar que graças a um comentário de um inscrito do canal, eu me toquei de algo muito interessante. E bem, graças a isso eu vou começar esse quadro de análise de Light Novel. Diferente do resumo análise, eu não vou resumir o volume inteiro em 1 ou 2 vídeos, mas me focar numa parte de um capítulo por vídeo. E você que lê Light Novel sabe que um capítulo é dividido em partes, por ser muito longo. E o motivo principal é que tem muitos detalhes que eu não coloco nos resumo análise, para economizar tempo. Então para não ter esse problema, eu optei por essa mudança. Até porque com isso eu posso aumentar a frequência de vídeos para o canal. Mas não se preocupe, pois vou continuar de onde parei nos resumo análise. Então chega de falação e vamos para o vídeo. A história começa com o Rei Elfo no terraço do maior edifício da capital. Ele apreciava seu vinho enquanto observava sua cidade. Próximo a ele estava uma serva ajoelhada. Ainda observando a cidade, ele pergunta se algo está errado. Mas ela não responde de imediato, enquanto tenta tomar coragem. O que desagradou o Rei Elfo, e por causa da demora dela, estava até mesmo considerando lançá-la do terraço. Mas ela finalmente responde antes dele se mover. Segundo ela, a teocracia havia construído um acampamento próximo a eles, e com isso eles certamente atacariam nos próximos anos. Mas o Rei Elfo não se importava, demonstrando claramente em sua resposta, mas isso não impediu dela insistir para que ele usasse seu poder. Porque o reino dos elfos não podia ser comparado com a teocracia Slane, pois havia uma gigantesca diferença entre a quantidade de itens mágicos, habilidades das tropas, recursos, táticas. Eles perdiam em tudo se comparados à teocracia. A única vantagem que eles tinham eram os monstros da Grande Floresta de Evasha, anteriormente chamada de Grande Floresta do Sul. Mas nem isso tem atrasado a teocracia Slane ultimamente, já que eles haviam deslocado a escritura do Holocausto, que anteriormente cuidavam das defesas da teocracia, para a linha de frente, e isso facilitou imensamente seus avanços. Mas as insistências da serva apenas desagradou ainda mais o Rei Elfo, que fez questão de lançar sua parcela de insultos e mandá-la embora. O Rei Elfo estava indignado pelo fato de ser o único que havia despertado o poder dos elfos. Até mesmo seus filhos não passavam de inúteis. E por isso ele não se importava em protegê-los, e estava planejando se aproveitar da queda do reino élfico, para ir até a teocracia Slane, atrás de sua filha. A filha que ele teve com a mulher humana conhecida como o trunfo da teocracia. Ele havia sequestrado ela e bem, vocês devem imaginar o resto. Mas ela havia sido resgatada antes de sua filha nascer. E por isso ele queria pegá-la de volta. E então a cena corta, com ele sonhando com um exército de seus poderosos descendentes dominando o mundo. Cê é louco, cachoeiro. Mas a cena fez questão de enfatizar que ele tinha heterocromia ocular. Será que isso te lembra alguém? Será que ele irá sequestrar Maré da mesma forma que ele fez com a tal deusa da teocracia Slane? Vale ressaltar que os 6 deuses da teocracia Slane eram jogadores, mas tinham um poder supremo, se comparado às pessoas normais, e por isso eles são considerados deuses. Entenderam? Não é que eles eram uma verdadeira divindade. Com isso a história vai até o reino anão, onde temos uma pequena explicação sobre a Grande Fenda, que basicamente se referia ao enorme abismo que corria ao longo do oeste da capital do Reino Anão. Com 60 quilômetros de comprimento e 120 metros de largura, do seu ponto mais estreito. E a única forma de atravessá-la era através da única ponte gigantesca sobre o abismo. Então, os anões só precisavam se concentrar em defendê-la, em caso de ataques de monstro. Mas diferente do habitual, a base militar que ficava entre a Grande Fenda e a capital, estava em um turbilhão de gritos e confusão. O comandante-chefe do exército dos anões pergunta o que estava acontecendo, e o comandante de pelotão respondeu usando o relatório da fortaleza, que basicamente estavam sob ataque dos Quagoas. O que não era tão incomum, considerando o fato de que os anões e os Quagoas eram inimigos mortais. E através dos pensamentos do comandante-chefe, nos descobrimos que a fraqueza dos Quagoas era a eletricidade. Principalmente magia Lightning, que perfurava o inimigo em linha reta. Então era extremamente eficaz com um inimigo que se alinhasse para atacar pela ponte. E principalmente por isso, a fortaleza continha muitas formas de causar danos elétricos. No entanto, graças à confusão em que a base se encontrava, estava claro para o comandante-chefe que algo havia acontecido. Mas a fortaleza não havia enviado mais nenhum relatório informando a situação. E isso fez ele acreditar que os Quagoas certamente usaram um exército grande bastante para que a fortaleza não tivesse como se defender. E enquanto imaginava sobre a grande invasão que ele tinha ouvido falar uma vez, ele tentou encontrar o melhor curso de ação que ele deveria tomar.
Após se recompor, ele se focou nos portões que serviam como a última linha de defesa para sua nação. Forjados com mitril e ligados por Oricalcium, e com isso ponderou se deveria ou não fechar os portões. Mas se fizesse isso não iriam conseguir enviar reforços e estariam abandonando os 20 anões que provavelmente estavam lutando por suas vidas nas fortalezas. Mas sua hesitação só durou por um segundo, antes de ordenar que fechassem os portões. Por sua posição de comandante-chefe, ele deveria priorizar o bem da nação. Assim, suas ordens foram retransmitidas, mas antes de fecharem os portões, uma grande horda de quagoas apareceram subitamente e correram para adentrar os portões. Então, mesmo duvidando se a fortaleza realmente havia caído, ordenou os lanceiros que entrassem em formação e protegessem os portões. Mas os quagoas não pararam suas investidas, confiando em suas poderosas capacidades defensivas. Porém ele já havia antecipado isso, e rapidamente ordenou que os 3 Magic Caster mais poderosos do exército lançassem sua magia de efeito em área, Blitzkrieg. Ela consistia basicamente de uma magia de terceira água, bola de trovão e 2 de segunda água, lança de trovão. Graças a isso, os quagoas da frente foram instantaneamente mortos, e com isso os anões trataram de fechar desesperadamente o portão. Aproveitando que os quagoas de trás haviam recuado para não serem afetados pela magia. Mas após os portões serem fechados, os barulhos dos quagoas tentando derrubá-lo começaram. Os portões eram extremamente duros e os quagoas regulares não conseguiam romper nem mesmo arranhá-los, mas isso não significava que eles desistiriam de tentar. E vendo essa situação, o comandante-chefe não poderia estar mais irritado, já que uma das primeiras sugestões que ele havia dado quando recebeu seu posto, foi justamente eletrificar esse portão. Entretanto, havia muitas razões pela qual eles não poderiam encantar os portões, mas o pior principalmente eram os superiores, que diziam que enquanto a fortaleza fosse segura, estaria tudo bem. Recuperando seu controle, o comandante-chefe ordenou criarem barricadas, para o caso dos portões caírem. E nesse momento o chefe do gabinete sussurrou para o comandante-chefe se eles não deveriam enterrar os portões. Mas isso causaria muitos problemas principalmente por estarem muito perto da capital, e por ser uma cidade subterrânea, teria o perigo de um desabamento. Então o comandante-chefe achou melhor discutir essa proposta entre o conselho regente. Para que se tivessem sua aprovação, eles ganhassem tempo para evacuar a capital. E após conversar com seu chefe de gabinete, o comandante-chefe estava prestes a ir até a capital, quando um anão montado em um lagarto apareceu trazendo um relatório urgente para ele. Basicamente, sobre a chegada de Ainz e sua comitiva na entrada da superfície. É isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Pode estar mais curto, mas isso vai variar dependendo da quantidade das páginas do capítulo. Bem, até que foi um pouco rápido, já que eu tinha feito metade do planejado no vídeo do resumo análise, mas já tinha excedido grandemente o tempo que eu queria, tipo já estava quase 20 minutos, então eu resolvi mudar um pouco. O bom disso é que vai me ajudar a lançar um vídeo por dia. É claro que isso só vai acontecer a partir da quinta, já que vou ficar muito ocupado até lá. Mas é isso, se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.